Padre Michel Rodrigues. Revelação de mensagem da Virgem Maria sobre o propósito da oração em Medjugorje. Saudações em Cristo e bem-vindos ao nosso canal, A Luz do Céu. Oro para que hoje os aproxime da paz e da alegria que somente Cristo pode dar. Antes de nos aprofundarmos na mensagem profunda de hoje, vamos abrir nossos corações em oração, em nome do seu amado Filho, Jesus Cristo, em quem você se ofereceu para nos salvar das chamas do inferno. Ó Deus Altíssimo, ouça nosso pedido. Oferecemos a você nossos escassos sacrifícios. Suportamos provações e tribulações durante o aviso, tudo pela salvação das almas. Pedimos sua misericórdia sobre aqueles que acham difícil se afastar de seus pecados. Que eles encontrem coragem para se arrepender e buscar seu perdão, fazendo as pazes diante de você. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Esperamos que você ache este vídeo esclarecedor e que ele o incentive a se inscrever em nosso canal, para que você possa se manter atualizado com as últimas mensagens. Junte-se a nós nesta jornada de fé e preparação espiritual. Assista até o final para entender a profundidade do que está se desenrolando em nosso mundo. E o poder da oração. Em 15 de junho de 2024, um evento significativo aconteceu na pequena e pacífica vila de Medjugorje. Um encontro profundamente espiritual deixou uma das videntes visionárias, Marija Paulovic, visivelmente abalada. Em um momento de clareza, Marija revelou que a Virgem Maria, a Rainha da Paz, havia mudado repentinamente o horário de sua aparição habitual. Em vez do horário habitual, Maria apareceu por volta das 23h30, um sinal claro de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Essa mudança não foi coincidência, ou marcou o início de uma poderosa mensagem divina. A Virgem Maria solicitou que os fiéis orassem fervorosamente sob sua estátua, com instruções específicas para os peregrinos, e ninguém tinha permissão para subir a Colina das Aparições de 16 de junho às 22 horas até 24 de junho. Esse período deveria ser reservado com o propósito de promover a paz mundial. Naquela época, o mundo estava à beira do caos. Nas semanas que antecederam esse momento, as tensões estavam aumentando em todo o mundo. Ucrânia e Gaza estavam envolvidas em guerras que pareciam prestes a se tornar conflitos globais. A ameaça da Terceira Guerra Mundial pairava, e o ar estava carregado de medo. Vladimir Putin fez repetidas ameaças nucleares contra o Ocidente, enquanto navios de guerra russos se aproximavam das águas cubanas, apenas para serem interceptados pelas forças navais dos Estados Unidos na Baía de Guantánamo. A frágil paz do mundo parecia estar por um fio. Em 17 de junho, o Padre Michel Rodrigues recebeu uma visão poderosa e urgente da Virgem Maria. Nessa aparição, Maria expressou grande preocupação com a crescente violência, especialmente na Europa Oriental, e sugeriu a possibilidade iminente da Terceira Guerra Mundial. Sua mensagem ao Padre Michel foi clara e cheia de urgência. O mundo estava enfrentando uma crise importante, e os fiéis tinham um papel a desempenhar na prevenção de uma nova escalada. O Padre Michel foi encarregado de uma missão solene em começar uma novena de rosários, um ciclo de orações de 9 dias que deveria terminar em 24 de junho. O propósito dessa oração coletiva não era deter o inevitável, mas reduzir a intensidade da violência e do sofrimento que estavam por vir. A Virgem Maria deixou claro que, embora as tensões globais e o derramamento de sangue estivessem de fato aumentando, o poder da oração, se especificamente o Santo Rosário, poderia suavizar os golpes e provocar a intervenção divina. Esta mensagem da Virgem Maria não é de desespero, mas de esperança e ação. O Rosário, já uma arma poderosa de defesa espiritual, agora era apresentado como a chave para a paz mundial e proteção espiritual. Por meio do poder da oração, podemos unir nossos corações e nos unir à vontade divina para diminuir a gravidade das provações que virão. Mesmo quando certos eventos parecem inevitáveis, a oração se torna nosso escudo e fonte de graça. A mensagem que o Padre Michel compartilhou da Virgem Maria nos lembra que a oração não é apenas um ato pessoal de devoção, é uma força comunitária que pode moldar o curso da história. Nestes tempos turbulentos, nossas orações importam mais do que nunca. Assim como a Virgem Maria pediu aos fiéis em Medjugorje que orassem fervorosamente, nós também estamos sendo chamados a nos envolver em oração e sacrifício, não apenas por nossa própria salvação, mas pela paz do mundo. Por que a oração é tão vital nestes tempos desafiadores?
O Padre Michel explica que a oração atua como um escudo espiritual, nos fortalecendo contra a crescente escuridão espiritual e turbulência no mundo. O Santo Rosário é uma ferramenta particularmente poderosa nesta batalha. Ao rezar o Rosário, invocamos a intercessão de Maria, nossa Mãe Celestial, que prometeu nos proteger e guiar nos momentos mais difíceis. Além disso, a oração ajuda a alinhar nossos corações com a vontade de Deus. É por meio da oração que submetemos nossa vontade ao plano de Deus, buscando sua intervenção divina para evitar que o pior aconteça. A oração não apenas nos prepara espiritualmente, mas também une os fiéis em um esforço coletivo para transformar o mundo. Como disse a Virgem Maria, a unidade na oração é poderosa, especialmente quando rezamos com humildade, amor e sinceridade. Preparar-se para o aviso e os tempos difíceis que virão requer mais do que apenas preparação física. Embora estocar bens materiais seja prático, a preparação espiritual é de extrema importância. O momento de preparar nossos corações e nos aproximarmos de Deus é agora. O Padre Michel enfatiza que o aviso, um grande evento espiritual que despertará almas, não deve ser temido, mas abraçado como uma oportunidade de voltar a Deus antes do julgamento final. Concluindo, a mensagem do Padre Michel Rodrigue, inspirada pela Virgem Maria, é de esperança e ação. É um chamado para que os fiéis se unam em oração, particularmente o Rosário, para ajudar a reduzir a intensidade dos conflitos ao redor do mundo e nos preparar espiritualmente para os dias difíceis que virão. A oração não é apenas pedir favores, é uma ferramenta de proteção espiritual, uma maneira de alinhar nossos corações com a vontade de Deus e um meio de trazer paz a um mundo à beira do desastre. Ao enfrentarmos tempos incertos, devemos lembrar que a oração é nosso refúgio e esperança. Vamos levar esta mensagem a sério, preparar-nos espiritualmente e continuar a orar pela paz, cura e proteção de nossas famílias e comunidades. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada espiritual. Somos abençoados pela sua presença. Permaneçam vigilantes em oração, mantenham seus corações abertos a Deus e continuem a buscar sua paz e misericórdia em todas as coisas. Nestes tempos de crescentes tensões globais, a Virgem Maria fez sua voz ser ouvida, oferecendo um aviso solene aos fiéis. Ela transmitiu que, embora a tempestade da guerra não possa ser evitada inteiramente, suas consequências devastadoras podem ser mitigadas pelas orações fervorosas daqueles que permanecem firmes em sua fé. Uma profecia profundamente preocupante foi compartilhada, suma na qual a Virgem previu uma declaração de guerra da França contra a Rússia, um evento que alteraria dramaticamente o curso da história. O Padre Michel, profundamente abalado pelas visões concedidas a ele, lutou para comunicar o horror avassalador que havia testemunhado. Ele viu o conflito iminente, seu poder destrutivo e o tremendo sofrimento que recairia sobre a humanidade. A mensagem da Virgem, clara e inabalável, enfatizou a urgência da oração pela paz, especialmente pela Ucrânia e pela França, que desempenharia um papel fundamental nesta turbulência iminente. Este aviso foi ecoado por líderes mundiais, incluindo o presidente sérvio Aleksandar Vučić, que comparou a crise em desenvolvimento a um trem desgovernado avançando em direção ao desastre. Seu apelo sincero à comunidade global destacou a gravidade da situação, instando os líderes a agirem rápida e decisivamente para evitar uma catástrofe. À luz disso, o conselho da Virgem aos cristãos não foi apenas de oração, mas também de preparação espiritual. Ela aconselhou os fiéis a se fortalecerem com ferramentas sagradas, velas abençoadas, óleo sagrado do bom samaritano, água benta e medalhas religiosas, como a medalha milagrosa e a medalha de São Bento. Esses objetos, ela garantiu, agiriam como escudos poderosos diante da adversidade física e espiritual. Além disso, ela convocou os cristãos a manterem um estado de graça por meio da participação regular na Sagrada Comunhão e Confissão. Em Medjugorje, os fiéis responderam a esse chamado divino com devoção inabalável. Todas as noites, às 22 horas, eles se reuniam em oração, recitando 3 rosários, unindo-se em espírito aos cristãos em todo o mundo. Às 23h30, a Virgem apareceu, oferecendo sua orientação e bênçãos àqueles que haviam respondido ao seu chamado. Essa solidariedade orante, transmitida mundialmente, criou um poderoso senso de unidade entre os fiéis, cada um esperando pela intervenção divina para afastar o mundo da beira do desastre.
Esta mensagem da Virgem Maria ressoa com as antigas profecias de Fátima, onde foi predito que a Rússia se tornaria um instrumento de justiça divina contra um mundo atormentado pela maldade. As revelações recentes da Virgem servem como um lembrete claro de que a necessidade de preparação espiritual nunca foi tão grande. Nestes tempos difíceis, somos chamados não apenas a orar, mas a agir com fé, a preparar nossos corações e lares e a confiar na proteção amorosa de nossa Mãe Celestial. Vamos atender ao chamado da Virgem à oração e à prontidão espiritual, sabendo que, por meio de nossa devoção, podemos mitigar a escuridão que ameaça engolir nosso mundo. Juntos, como uma família global de fé, podemos enfrentar os desafios futuros com coragem, esperança e força divina. Em junho de 2023, o Padre Oliveira, um padre do Rio Grande do Sul, Brasil, recebeu uma mensagem profunda durante uma aparição de Nossa Senhora de Fátima. A bem-aventurada Virgem Maria revelou que um período de grande tribulação começaria em outubro de 2023, uma profecia que ela havia anunciado anteriormente na França, Portugal e Espanha. Mary Refuge of Souls. Ao refletirmos sobre os eventos que se desenrolaram em outubro de 2023, é evidente que o mundo foi envolvido em uma turbulência sem precedentes. O ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 marcou uma escalada significativa nos conflitos globais, alinhando-se com a profecia de uma tribulação piorando. Este ataque não apenas intensificou o conflito em andamento no Oriente Médio, mas também teve implicações de longo alcance para a paz e a segurança globais. A situação na Ucrânia, que estava se deteriorando desde a invasão da Rússia em 24 de fevereiro de 2022, atingiu um ponto crítico em outubro de 2023. O conflito se transformou em uma segunda batalha significativa, desestabilizando ainda mais a região e afetando milhões de vidas. As previsões da Virgem Maria sobre desastres naturais, terremotos, tempestades e secas, pareciam se manifestar, exacerbando as dificuldades enfrentadas pelo povo. Em meio a esses desafios, as visões do Padre Oliveira forneceram uma perspectiva espiritual sobre as crises globais. Ele testemunhou anjos descendo do céu, espalhando-se pelo mundo como um sinal de intervenção divina. Essas imagens servem como um poderoso lembrete da presença e do apoio do Divino em tempos de adversidade. Apesar das crescentes tribulações, a Virgem Maria garantiu aos fiéis que não tivessem medo. Ela enfatizou a importância da fortificação espiritual, que se manifestaria tanto física quanto espiritualmente, para evitar a propagação do mal. Este chamado para fortalecer a fé e as práticas espirituais é um farol de esperança e resiliência. Os ensinamentos das Virgens de Medjugorje e Fátima convergem para a necessidade urgente de oração global e prontidão espiritual. A inclusividade da novena, acessível a todos, incluindo aqueles que se juntaram mais tarde, demonstra o chamado universal à oração e à unidade. À medida que o aniversário das aparições se aproxima, o foco permanece em promover a paz por meio da prática espiritual coletiva. Olhando para o futuro, o caminho iluminado por essas revelações permanece claro. Os fiéis são instados a utilizar recursos espirituais, se envolver em orações frequentes e se manter firmes em sua fé para navegar pelos desafios iminentes. As revelações da Virgem Maria servem como um lembrete pungente de que, por meio da cooperação e dedicação, até mesmo as profecias mais terríveis podem ser mitigadas. Embora as revelações da Virgem Maria por meio dos videntes em Medjugorje e em outros lugares pintem um quadro sombrio do futuro, elas também oferecem um profundo senso de força e otimismo. Ao atender ao chamado para oração e preparação espiritual, os fiéis podem contribuir para um esforço coletivo para superar esses tempos difíceis. Ao refletirmos sobre essas lições, vamos abraçar o poder da fé, a unidade de propósito e a força da oração para enfrentar os desafios futuros com coragem e determinação. Obrigado por se envolver com esta mensagem. Convidamos você a compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificação para se manter atualizado sobre o conteúdo futuro.